Conversando, a gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11h36. Vamos seguindo então com o programa Voz dos Associados e agora com o nosso quadro Conversando a gente se entende, hoje com a participação muito especial do Dr. Fábio Araújo de Sá, que já está por aqui para a nossa conversa desta quarta-feira. E hoje nós já temos aqui o tema para nós estarmos conversando hoje, doutor. Fibromialgia, sintomas, causas e também vamos falar sobre o tratamento desta doença. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Hoje já é quarta-feira. Bom dia, meu amigo. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvinte, véspera de feriado, né? Vamos começar. Feriadão amanhã. Feriadão prolongado aí para alguns. E uma honra muito grande a gente estar aqui sempre, batendo esse papo. Mandando um abraço lá para Celeste, que está lá no nosso CADIT, o Centro de Atenção Diabetes e Telemedicina. Lembrando também o nosso atendimento lá na Casa de Maria, né, no Centro Médico. E eu quero mandar um abraço especial hoje, também, lógico, para a dona Anitta lá em Caputina, que eu cumprimento toda a família. Mas hoje também um abraço muito especial aos amigos médicos lá de Caratinga, onde ontem eu tive uma honra muito grande de fazer uma palestra lá sobre complicações cardiorrenais e metabólicas. Então participaram cardiologistas, endocrinologistas, nefrologistas, oftalmologistas, clínicos. Depois nós vamos postar aí nas redes sociais, vocês conferem. Mas foi uma graça e uma honra e um abraço a todos. É muito bom a gente aprender junto, trocar experiência com os amigos, não é isso? Muito bom, é isso aí, né, doutor? Viajando, dando aquele passeio assim, despistadamente, né? Acaba a gente estudando e depois aquela confraternização, aquele jantar, que a gente também, né, acaba continuando batendo papo sobre saúde, mas também revendo os grandes amigos de Caratinga. Um grande abraço, amigos. Muito bom. Doutor, hoje o nosso assunto é sobre fibromialgia. Pois é. Sim. Tem tratamento, doutor? A fibromialgia podem ser controlados também? E a qualidade de vida, ela pode ser restabelecida também? Então eu gostaria que a gente já entrasse nesse tema e gostaria que você falasse então para todos os nossos ouvintes o que é a fibromialgia. Ótimo. Esse tema foi escolhido através de sugestões também, e é algo que está, como diz o outros, falam muito em voga, né? É muita gente que tem fibromialgia e não sabe, e muitas pessoas que não têm fibromialgia e acham que tem fibromialgia. E o mais importante é o que você falou. Pode ser confundida com outros sintomas, com outras dores. E isso realmente, quando você falou que a qualidade de vida é restabelecida, esse é o ponto básico. Ninguém nasceu para ter dor, né? Ninguém quer dor. Qualquer dor incomoda o ser humano, não foi feito para isso, ser nenhum, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo sobre a fibromialgia, o que é a fibromialgia, você me perguntou. Pois é, ela é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas da sensibilização central da dor, que causa uma redução do limiar e aumento da percepção dessa dor, causando múltiplos pontos dolorosos em todo o corpo. Ou seja, é uma dor crônica. E em vários pontos do corpo, principalmente os tendões e articulações. Então tem que entender a diferença. Às vezes é uma artrite, às vezes é uma dor lombálgica da coluna. A dor da fibromialgia, ela é uma dor intensa e incapacitante, mas não provoca inflamações e nem deformidades físicas. Diferente da artrite reumatoide, que muitas vezes você vê a pessoa com os dedinhos todo tortos, os dedos dos pés. Então isso não acontece na fibromialgia. Entretanto, ela pode sim estar associada com doença reumatológica. E é aí que confunde o diagnóstico. Porque a gente queria que ninguém tivesse doença nenhuma. Mas quem disse que não pode ter mais de uma junto? Não é verdade? Infelizmente. Então o mais importante é saber que essa dor, ela é aumentada, ela é exacerbada. O que eu estou querendo dizer? Eles brincam, né? Que falam que homem, qualquer coisa, não aguenta dor. Que a mulher tem mais resistência para a dor. Não é isso que é a brincadeira popular, né? Não vamos generalizar. Mas o que acontece é isso. É como se a pessoa levasse um beliscãozinho pequeno e saísse gritando de dor. Então não é um estímulo teoricamente tão forte para dar tanta dor. Por quê? O limiar da dor, a sensibilidade da dor aumenta muito. Muito bem.
11 horas e 40 minutos, estamos conversando então com o doutor Fábio. Se você tem aí uma pergunta para nós, pode mandar no nosso WhatsApp 33 31 56 41, para que o ouvinte possa interagir conosco, né, doutor? Às vezes eu tenho dúvida sobre a minha doença, será que é fibromialgia ou se não é, quem sabe, né? Pode ser. E aí pode estar mandando para nós aqui que a gente vai estar conversando com você, interagindo com você e o doutor, claro, dando aí as devidas explicações. Doutor, e quais são aí as causas da fibromialgia? Ela tem várias causas, doutor? Pois é, engraçado, porque como muitas doenças reumatológicas que eu acabei de dizer, a fibromialgia não tem umas causas e mecanismos totalmente esclarecidos. Interessante, na medicina tão evoluída hoje em dia, e vocês podem notar que de vez em quando a gente coloca principalmente doenças neurológicas, doenças imunológicas, reumatológicas. Nós temos muito que aprender ainda, tem muito que estudar. Então, geralmente, já não tem causas e mecanismos assim, totalmente esclarecidos. Agora, o que nós já sabemos é que a pessoa que tem fibromialgia, como eu disse, ela possui maior sensibilidade à dor. E isso tem relação, sim, com o centro de dor do sistema nervoso. Então, dessa maneira, os nervos, a medula, o cérebro fazem que qualquer estímulo doloroso seja percebido de forma mais intensa. E a fibromialgia, ela não tem marcadores diagnósticos específicos. Então é muito importante que outras doenças sejam afastadas de forma concomitante. Ou seja, eu tenho que fazer uma exclusão. A pessoa tem fibromialgia, tá, mas então se eu não vou ter um exame ainda, né, depois nós vamos discutir isso aqui na frente, específico, então eu tenho que fazer o seguinte: será que isso é um artrite reumatoide? Não, então eu tenho exames para isso. Será que isso é um processo reumático e tal? Vamos fazer. Então, a partir do momento que a gente também faz a exclusão, a gente sabe que a gente tem um diagnóstico, né, melhor. Agora, a gente sabe que tem uma coisa chamada serotonina, que são substâncias que são responsáveis por ligar um neurônio ao outro, mandar estímulo. Então, serotonina faz parte de diversos processos físicos químicos. Então, a gente sabe que a serotonina, nesses pacientes, são mais baixos e tem desequilíbrios hormonais. Agora, a tensão e o estresse pode estar envolvido em seu aparecimento. Por isso que muitas pessoas falam assim, engraçado, depois que eu tive aquela reação de estresse, aconteceu isso na família, essas dores vieram e não sumiram, pioraram. Porque muitas dessas crises, dessas doenças, estão relacionadas ao que a gente falou em outras doenças, gatilhos. Pode ter gatilhos ambientais, psiquiátricos e até virais. Tem pessoas que depois de um chikungunya ou depois de uma Covid, ela desencadeia, mas será que era só... Não, ela podia ter uma fibromialgia e isso foi desencadeado, entendeu? Então a gente sabe que traumas emocionais, estresse crônicos, nós sabemos que tem casos de fibromialgia que já foi relatado até em pessoas que tiveram abuso físico, abuso sexual e depois manifestou isso, olha pra você ver. Então esses estressores psiquiátricos envolvem depressão, ansiedade, então é muita coisa. Doenças agudas, como eu disse, também pode ter esse gatilho. Agora, ainda que os sintomas da dor nos tecidos afetam músculos, ligamentos, tendões, de novo, não há evidência de inflamação. A pessoa tem muita confusão com isso. Meus músculos estão todos inflamados, que eu tenho fibromialgia. Não é por aí, não. Muito bem. E ela pode ser confundida com outras doenças, doutor? Sim, né? É exatamente. Por isso que tem que ser feito o diagnóstico de exclusão. Porque às vezes, como se você não sabe, eu não sei, tenho certeza se é isso. Mas eu tenho certeza que não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Agora, tem que, de novo, às vezes pode ter mais de uma, né? Por isso que você falou. Pode confundir-se muito, muito, muito. E também tem aquela coisa que tem que tomar cuidado também. Às vezes a pessoa não consegue um diagnóstico das outras e põe culpa na fibromialgia e fala que é fibromialgia. E às vezes não é porque não conseguiu fazer um diagnóstico correto da outra patologia. Sim. Entendeu? Já que não consegui achar nada, eu vou falar que é fibromialgia. Aí vira moda. Todo mundo quer estar achando que tá fibromialgia. Por isso é muito bom, né, doutor, que procure um médico, né? Sim, faça os exames para comprovar se é ou não, né? Exatamente. Ô, doutor, é verdade ou é mito que as mulheres têm mais chances aí de ter fibromialgia, doutor? Pois é, infelizmente tá aí um placar que eu não queria pra ninguém, né? Podia empatar pelo menos, para as mulheres, mas então, justamente para elas. As o pior é o seguinte, atinge 90% dos casos as mulheres entre 30 e 50 anos. Lógico, a gente sempre fala aqui, nós estamos falando de medicina.
Então, a gente sabe que não é ciência exata, eu sempre falo com isso. Pode acontecer em criança? Pode. Pode acontecer em adolescentes? Pode. Em idosos? Também. Mas 90% são mulheres entre 30 e 50 anos. Então, quer dizer, foi um placar disparado, né? E em virtude dessa diferença do sexo, eu acho interessante de falar, às vezes ela não é, muitas vezes, percebida em homens. Então, muitas vezes, como eu falei, acontecem doenças reumáticas, doenças sistêmicas e complica o diagnóstico e tratamento. Agora, o que eu quero dizer é isso, que não é que o homem não tem, nós já falamos que 90% são as mulheres, mas a gente vai falar o seguinte: a fibromialgia, como ela é muito mais comum em mulheres, quando os homens apresentam certos tipos de dores, a gente não vai pensar em fibromialgia logo de início. A gente vai pensar em outras patologias. Na mulher, é quase que você tem que começar pensando em fibromialgia e descartar. Porque 90% delas de 30 a 50 anos apresentam, não é verdade? Quando acontece, né? Então o índice é bem alto, né, em relação aí às mulheres. É o seguinte, não é que cada 100 mulheres, 90 tem fibromialgia, não. Quer dizer o seguinte, dessa turma que tem fibromialgia, se eu colocar 100 pessoas com fibromialgia aqui, 90 são mulheres entre 30 e 50 anos, né? Sim. Já bem claro, não é que eu quis dizer 90% daqueles que apresentaram, óbvio. Isso quer dizer que crianças, adolescentes também pode ter, doutor? Pode, crianças, adolescentes e idosos, mas de novo, é muito mais raro. Então, se eu chego, imagina só, chegou uma senhora, né? Então, mulher, sexo feminino, óbvio, tem 35 anos, cheia de dor. Eu posso pensar em fibromialgia, sim. Agora, vem uma menina de 12 anos, 13 anos, com dor, eu já vou pensar em fibromialgia de cara? Pode ser? Pode, mas eu vou ter que ter um monte de diagnósticos primeiro para eu poder falar, saber e comprovar. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Então pode ser fibromialgia. Né? Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Fábio Araújo de Sá, agora 11 horas mais 48 minutos. Se você tem aí sua pergunta para o doutor, pode mandar no nosso WhatsApp 33 31 56 41. Doutor, e quais são aí os principais sintomas aí da fibromialgia? Olha só, interessantíssimo. Isso aí que é o ponto básico. E eu quero que vocês ouvintes, todos que estão nos acompanhando, prestem bem atenção, porque muitas vezes você fala aqui e a pessoa começa a somatizar em casa. Gente, eu sinto isso tudo que ele está falando, eu tenho fibromialgia. Não. Mas olha bem, é uma dor generalizada e recidivante, ou seja, ela volta. A pessoa às vezes tem fadiga, tem uma falta de disposição, falta de energia, alterações do sono, que é pouco reparador. O que é isso? A pessoa até dorme, mas fala assim, acordei cansado, como se eu tivesse trabalhado a noite toda. Como se tivesse passado um caminhão. Como passado um caminhão, tô todo quebrado. A síndrome do colo irritável, que é uma manifestação intestinal. Às vezes tem sensibilidade durante a micção. A pessoa vai urinar e foi engraçado, aí faz um exame, tá vendo? Aí faz o exame de urina, não tem infecção. Ué, então por que eu tô assim? Pode ser isso. A dor de cabeça, os distúrbios emocionais, e muitas vezes tem chance de ter rigidez no corpo, que às vezes essa rigidez começa de forma gradual e vai espalhando e cada vez disseminando e piorando. Aí vai dando aquele excesso muscular, igual se a pessoa tivesse participado de uma maratona ou jogou muito futebol. Sensibilidade, doutor? Além da sensibilidade da dor, a musculatura fica dolorida, né? Pensa, gente, eu não trabalhei tanto, eu não capinei tanto hoje, eu não puxei tanto, não bati pasto, não lavei tanta roupa, ou não pratiquei esporte, não joguei futebol, que é normal, que os homens às vezes jogam muito. Então, isso é muito importante. Tem certas dores de cabeça que tem origem, nós já falamos aqui, cefaleia, enxaqueca, nós falamos que existe mais de 200 tipos de dor de cabeça. Esse é um tipo de dor de cabeça também, e geralmente é bilateral, entendeu? Então, o que eu quero deixar bem claro, que esses sintomas, eles podem aumentar se você estiver sob estresse ambiental ou emocional. A pessoa parou de dormir ou diminuiu o sono, também acontece isso. Essa época de frio, a pessoa que tem exposição à umidade, ao frio, nessa época interessante, é uma época interessante para você diagnosticar fibromialgia, que a pessoa fala assim, engraçado, na época de frio, eu fico com as musculaturas, com certos pontos, todos doloridos, engraçado, por que piora, tá vendo? Isso é uma coisa, e pior que aí passa, não, mas isso é coisa da sua cabeça, não é não, gente, é só na época de frio que isso piora, tá vendo? Então isso é uma das coisas que a gente tem que ver, e não esquecer que essas pessoas que são estressadas, ansiosas, fatigadas, depressivos, tem que ser
observado com maior tendência. Esse pessoal que é muito perfeccionista, sabe, que é autopunitivo, são todos, tá vendo? São todos pontos que a gente vai observar que se torna não só característica, mas sintomas da fibromialgia. Muito bem, 11 horas mais 51 minutos, você acompanha então a nossa conversa aqui pela Rádio Fonte de Vida. Estamos falando aí sobre a fibromialgia. Doutor, e como que é feito aí então o diagnóstico desta doença nos pacientes? Como que pode ser feito e qual é o diagnóstico, né? Isso aí, essa pergunta a gente vai ter muito carinho, como todas que a gente tem para responder. Senão daqui a pouco tem ortopedista, reumatologista, neurologista esperando ali na porta para me dar um couro. Por que eu tô dizendo isso? Vai devagar então. Vou devagar. Por quê? Porque é verdade que não tem um teste assim mesmo, sabe, que comprove ou descarte a fibromialgia. Na verdade, ela é diagnosticada, como eu acabei de falar, a partir da análise de sintomas. E também da exclusão de outras possíveis causas, né? Dos sinais. Por isso é o seguinte, vamos supor... Tô lá no meu consultório, chegou alguém pedir, doutor Fábio, eu tô achando que eu tô fibromialgia. Tá, fibromialgia. Eu vou pedir um hemograma, eu vou fazer exames de tireoides, dosagem de vitamina D. E tem alguns anticorpos de doença celíaca, que é aquela doença intestinal. Então a gente vai fazer primeiro isso, porque eu não vou pegar igual um exame de sangue, tá lá, glicose, 300. Opa, diagnostiquei diabetes. Não é assim. Agora, por que eu brinquei com os neurologistas, amigos? Um grande abraço a todos vocês, os meus respeitos. Que tem um laboratório norte-americano que anunciou há poucos meses atrás, um teste de sangue que tem uma análise do RNA para detectar a fibromialgia rapidamente. Mas olha bem, o laboratório ainda afirma que esse teste tem uma precisão de 94%. Se você for na internet aí, chama Isolate Fibromyalgia. Só que é o seguinte, ele pega uma amostra de sangue e detecta um padrão de expressão genética. Então é como se basite, todo mundo que tem fibromialgia é um teste genético, apresenta isso. Se esse aqui também tem, mas olha bem, tá falando 94%, que já é muito, tá? Sim. Mas quer dizer que tem 6% de pessoas aí que pode ter a fibromialgia e não ser detectada. E também eu não estou falando que esse exame tem essa acurácia. Então eu não tenho expertise para poder avaliar esse exame, nem falar que esse exame... Senão daqui a pouco chega perto de um médico, o doutor falou lá na rádio que tem um exame sim, que prova. Não, existe sim um laboratório americano que anunciou que tenha isso. Mas a verdade é essa. A gente perde os exames básicos e vamos fazer aquele screening de descarte. Vamos fazer análise de sintoma, exclusão. É um diagnóstico muito clínico ainda, muito mais do que com exames, aparelho. Não tem aquele aparelho que eu vou colocar um raio-x, uma tomografia. Tem gente que me faz a tomografia para diagnosticar a fibromialgia. Não é nada disso. Não existe esse diagnóstico, né, doutor? Ainda não existe, né? Ainda não existe. Muito bem. Conferindo para você, 11 horas mais 54 minutos. Doutor, e existem então aí alguns pontos onde a pessoa ela sente aí mais dor? Isso pode ajudar aí no diagnóstico, doutor? Boa, uma ótima pergunta. Por quê? Porque a maioria das pessoas fica falando assim, olha, fibromialgia você falou que dói em muitas partes, quase o corpo todo. Então, como é que é isso? Olha bem, realmente, tem pessoas que têm dor na mandíbula. Olha que interessante, não é nada dentário, ele não bateu nada. Eu falei assim, engraçado, é aqui que da mandíbula essa dor está acontecendo. Outras é dor no ombro. Mas no ombro pode ser uma bursite, tá vendo? Por isso que eu falei, vamos descartar. Não, o ortopedista falou que não é bursite, não. É uma tendinite. Também não é it, não, porque não é processo inflamatório. Braço, antebraço, quadril, coxa, perna, pescoço, tórax, abdômen. Eu falei, doutor Fábio, então sobrou a orelha, né? Não, eu tô querendo dizer o seguinte, porque realmente ela é uma dor. Então, ela pode praticamente em qualquer parte do corpo, mas é interessante notar o quê? É você relatar para o seu médico o aparecimento dela. Eu volto sempre a falar, o paciente tem que aprender a consultar também. Então é importante que na hora que você vai fazer a sua consulta, você já vai com uma coisa meio preparada no sentido, quando que começou? Essa dor ela é direta, ela é contínua ou ela para? Ela aumenta na época de frio ou não aumenta na época de frio? Ela anda, essa dor é migratória? Não, ela é fixa, só fica ali. Entendeu? Então, duração, a característica da dor. Porque a verdade é o seguinte, dor o médico não vê. Nem o paciente vê a dor, ele só vai sentir. Então, e onde está sentindo? Então, se você não descrever isso bem, você não vai. E o colega médico também tem que ter essa sensibilidade, essa expertise para seguir um protocolo, para investigar.
Onde quanto que dói? Como é que tá isso? Toma de pirona, toma de clofenac. Não é assim, não é verdade? Muito bem. Ô, doutor, você falou que não tem um diagnóstico preciso para essa doença, Perfeito. Né? E agora, e o tratamento, doutor? Como que faz com o tratamento da pessoa que tem essa doença? Pois é, olha bem, já que nós estamos falando que é uma dor que pode afetar diversas partes, nós falamos sobre estresse, então tá claro que esse tratamento não vai ser feito só com o médico. Ele é um tratamento multidisciplinar. Então nós às vezes vamos precisar assim do fisioterapeuta, nós vamos precisar, inclusive existe até medicinas entre as alternativas que a gente vai ter que usar, vai ter que lançar a mão, porque a verdade é o seguinte, porque eu sempre brinco, que não adianta capinar a tiririca que brota de novo, não adianta eu dar remédio pra dor. Aí, tudo bem, inicialmente o paciente quer ficar sem a dor, mas ele vai ficar só tomando remédio. Então tem que ser multidisciplinar com medicamentos, atividade física, acompanhamento psicológico, às vezes acupuntura e até meditação. Olha que interessante. Então por isso que a gente fala que ele é dividido em duas estratégias, a medicamentosa e a integrativa. Esse agora integrativa dá muita polêmica, mas no nosso caso aqui não tem polêmica não, presta atenção. No tratamento dos medicamentos, nós vamos ter relaxantes musculares, analgésicos que vai controlar essa dor, conversa com o seu médico de confiança para ver qual que é o melhor medicamento. Muitas vezes você tem que usar antidepressivo, né? Os gabapentoides, que é a gabapentina, como diz o pregabalinas, né? Que todo mundo conhece aí, já está muito, ansiolíticos, alguns têm que tomar remédio para induzir sono, tá vendo? Então você trata muito a diversas áreas, não é aquela coisa que, por exemplo, tem um remédio para diabetes, para pressão, vou tomar um remédio para pressão e outro para diabetes, não. Então você tem que pegar, além de melhorar a dor, tem um estresse psicológico, preciso de um psicólogo. Eu tenho problema de sono, vou ter que tomar um remédio com sono, porque isso aí melhora a dor no outro dia. Se eu não dormir bem, o sono não é reparador. Se a pessoa não... Então eu falo, o sono alimenta, não é verdade? E sobre o tratamento integrativo, o que a gente está querendo dizer sobre isso, gente? São estratégias que ajudam a reduzir a dor e o estresse. Por exemplo, a fisioterapia, a terapia ocupacional, psicoterapia. Então é isso que a gente está dizendo. Então eu acho que nessas horas... Tudo bem, tem que ser coisas baseadas em evidências, medicina, no caso nosso é isso. Mas a gente tem que unir tudo. A meditação, tem pessoas que com yoga e outros tipos, olha como que melhora. Que bom, se você conseguiu aquela melhora ali, junto com o medicamento, quem vai condenar isso? Quem está aqui para criticar isso? Não é essa a intenção. Eu acho que o tratamento, como eu disse, ele é feito por diversos profissionais e diversos aspectos. Eu acho que o que não pode ter, e nós sabemos disso, é um dos motivos que nós estamos aqui conversando, é não ter charlatanismo, é você não entrar em coisas que você sabe que não vai funcionar, ou que a pessoa está vendendo uma promessa, uma cura milagrosa, que a gente vê em diversas coisas, né? Por isso que é importante, sabe? Eu acho que a fé, né, é a coisa mais importante, confiar em Deus, que é a base de tudo aí, mas a medicina, ela vem para mostrar onde está aí, o que pode ser feito. E nem sempre a medicina dos homens, a medicina só medicamentosa, ortodoxa, vai resolver. Esse é o tipo de doença que a gente precisa, sabe, de diversas especialidades, diversas ações para a gente conseguir uma redução dessa dor. Mesmo porque não se sabe, né, a causa certa da doença, né? Se é isso, se não é e tal. Tá vendo? Então por isso não tem como, né, se medicar antes que tenha aí uma... Porque se você vai falar assim, lá, aquele remédio foi inventado para... Toma para fibromialgia, só que vai resolver um único comprimido. Não é assim. E você disse muito sabiamente, se nós conversamos aqui falando que a gente não sabe com certeza a causa de... Então como é que você vai fazer? Você vai ter que cercar todos os efeitos, todos os sintomas, você entendeu? Pra gente reduzir. E de novo, individualizar cada tratamento, não é o mesmo tratamento. Fulano tem fibromialgia, toma isso. Tem pessoas no consultório, né, que a gente também cuida dessa área, que melhorou com antidepressivo. Ela podia usar tudo quanto é remédio. Se você não colocasse um antidepressivo junto, na hora que ela começou a tomar, opa, e não é que melhorou. Agora é qualquer antidepressivo? Não. Mas eu não estou deprimida. Pois é, mas tem antidepressivos que tem efeito nesse tipo de dor, tá vendo? Então é isso. Mas esse remédio que o doutor passou aqui, o ortopedista passou para coluna. Como é que para mim? Não, ele não é só para coluna, ele é nevralgia e assim por diante. Muito bem. E outra coisa, né, doutor? Um alerta também que a gente pode estar aqui alertando os nossos ouvintes que estão acompanhando aí o nosso programa.
e não se automedicar e não ir também para as redes sociais e pesquisar qual que é o medicamento e tal, ir lá e comprar aquele medicamento e começar a usar, né, doutor? Cuidado com o Dr. Google e agora tem um aí mais complicado, que é o ChatGPT, né? Então vocês têm que ficar esperto em relação a isso. E de novo, a dor é muito importante, mas quando a dor vem com fadiga, dá um alerta, procure o seu médico, né? Muito bem. Eu tô com um ouvinte aqui, doutor, ela Sim. tá digitando aqui, deixa eu ver se a gente já pode... ela tá digitando aqui, Não, a ela gente tá aguarda. falando aqui, ela tá dizendo, olha, eu tô acompanhando o programa, diz ela que acompanha sempre, né? Estou ouvindo aí o programa, como sempre, ela tá ouvindo aí o nosso bate-papo. E ela está dizendo o seguinte, que ela tem fibromialgia, ela toma aí 2 medicamentos, Pregabalina e a duloxina. Duloxetina. Duloxetina. Pregabalina e Porque duloxetina. nome de remédio é o doutor que sabe, eu não sei não. Você não tem menor, só palavrão. É só palavrão, pois é. Aí ela disse assim, ó, gostei das dicas do Dr. Fábio sobre, né, os exercícios que nós falamos aqui. E onde encontramos aí para fazer meditação. Olha, parabéns. Como é que é o nome dela? Ela colocou aí, não, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ela tem o nome dela aqui. Não tem o nome, não tem. Amiga, olha bem. A Nilda. Nilda. Ela citou aqui. Nilda. Ok, um grande abraço. Obrigado pela participação, amiga. Olha bem, perfeito, tá vendo? Você tá com 2 medicações que realmente são muito bem usadas, muito bem aplicadas. Parabéns pelo profissional que também te prescreveu. A pregabalina é o que eu falei, são os gabapentoides. E o duloxetina é um tipo de antidepressivo que acabamos de falar aqui agora. Tá vendo? Então ninguém tá falando que você tem depressão aí, tá vendo? E às vezes a pessoa acha, mas o médico me passou isso, eu li aqui na bula. Cuidado, se ler bula não vai tomar remédio nenhum. É verdade. Agora, de novo, a medicina, né, que vai acompanhar isso aí. As meditações, quando a gente fala, então tem meditações de diversas áreas, inclusive lá na própria Casa de Maria, né? Sim. Tem apoio psicoterápico para isso. Nós temos o psicólogo, nosso amigo Júlio, não é isso? Exatamente, é um deles. exatamente. Então eu tenho certeza, pode procurar lá, liga para eles, que lá também eles vão passar para você, não só da Casa de Maria, como outras instruções, porque também tem um aporte psicoterápico, né? Que é muito importante. Tem pessoas que praticam yoga, né? O pessoal fala yoga, não sei, mas é que negócio. Então é o seguinte, o mais importante é você encontrar o seu ponto de equilíbrio, sabe? A meditação, quando a gente fala assim, mas a religião, não somente, lógico, a religião ajuda em tudo, né, nesse caso, mas acho que esse aporte psicoterápico é muito importante, talvez tão ou mais importante que o próprio medicamento. Muito bem. E ela diz que consulta pelo SUS com a doutora Ludmila. Você conhece, doutor? Não, né? acho que eu já ouvi falar assim. Mas parabéns para a equipe, tá vendo? Parabéns para toda a Rede SUS, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Trabalhei muito na Rede SUS e muitas vezes a pessoa fala, tá vendo? Foi até bom você falar isso, porque eu parabenizei antes de saber. Senão depois fala, mas isso aí é só tratamento particular, médico, isso. Nada. A Rede SUS, nós estamos com grandes profissionais. Parabéns, e é isso aí, eu acho que é essa a linha, estudar sempre, pegar com Deus, quem cura é Ele, não somos nós, e verdade, pegar firme. Verdade. Ela está perguntando aqui, doutor, ela está pedindo para passar o contato, então nós vamos passar, você pode passar o seu contato? Sim, né? sim. Médico, e nós vamos passar também o contato da Casa de Maria. Perfeito, daqui a pouco ele vai passar aí no seu WhatsApp, né? Eu tô lá no CADIT, no Centro de Atenção Diabetes e Telemedicina, e também no Centro Médico, mas o João depois vai passar para você no seu WhatsApp, nosso telefone, a nossa clínica lá, e você pode ir também no site doutorfabiosá.com.br, onde você também tem diversos artigos, e lá nós temos também o nosso podcast, que esse programa que está sendo feito aqui, o João Batista trabalha e edita ele com um profissionalismo que não precisa falar, mas um carinho que eu só tenho que agradecer. E nós já estamos indo para 32 programas, aonde que vai ficar. Então você que está vendo isso aí, tem outros temas, faz isso também, divulga pra gente, porque é essa a nossa intenção, é a gente chegar em maior número de pessoas para esclarecimento. Muito bom. Na Casa de Maria, quem quiser agendar com o doutor Fábio, era no 33 21 23 06 26, doutor. Maravilha. É isso. Suas aí. considerações, doutor? Mais algo a acrescentar? Meus amigos, então pra gente terminar, vamos fazer o seguinte. Tem que tomar os medicamentos para ajudar? Tem. Mas evita carregar peso. Fuja de situação que você sabe que é estressante. Já tem aquele negócio ali. Pra que você vai lá fazer? Gente, elimine tudo que possa
tirar o seu sono, sua paz, sabe? Muda o seu estilo de vida, começa a fazer exercícios físicos, tá? Isso tudo vai ajudar, regulador. Considere sempre buscar ajuda psicológica, porque eu acabei de falar, a fibromialgia, muitas vezes ela é desacreditada até por parentes, não acha que isso é normal. Então é uma doença chata, incômoda, mas que merece todo esse carinho, toda essa abordagem, tá bom? Eu agradeço muito, se Deus quiser, até a próxima semana, um bom feriado a todos, com muita paz e muita luz, e uma boa semana para vocês, uma boa tarde. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, amigos. Obrigado, doutor. Até quarta-feira, se Deus quiser.